Olá, amigos. Boa noite. É com grande alegria que estamos aqui. Mais uma série da Joana de Ângeles, da série psicológica da Joana de Ângeles. Hoje, num tratado muito interessante que vai abordar a estrutura bipolar do ser humano. Então, eu convido a todos para interagir conosco, para que possamos trazer esclarecimentos, né, que a mentora nos auxilia com a sua série psicológica. E o Joana de Ângeles Spirit Society agradece a presença de todos os amigos queridos que aqui estão conosco toda semana para esse estudo tão profundo que tanto nos auxilia, né? Mas antes de nos adentrarmos ao estudo, vamos fazer a nossa prece para nos harmonizar, né? Então, fechando os nossos olhos físicos, buscando a imagem do nosso amado Mestre Jesus, querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas. Agradecemos a tua intercessão constante sobre nós, o seu amparo, Senhor, o teu evangelho, a tua luz de esclarecimento, a tua presença constante que nos envolve, nos dando coragem, força para vencermos os desafios que estamos vivendo. Obrigado, Jesus, pelo teu amparo. Pedimos a ti, Senhor, a tua proteção para a nossa reunião que se inicia, para que os bons amigos espíritos, a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, possa encontrar nosso pensamento em comunhão contigo, Mestre Jesus. Amigo celeste, ampare a cada lar aqui reunido, trazendo as energias de paz e de equilíbrio, os fortalecendo através dos seus ensinamentos, que são luzes nas nossas caminhadas. E assim, amigo celeste, nós te pedimos a permissão para dar início aos nossos estudos dessa noite. Ter conosco, divino amigo, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos hoje abordar o tema estrutura bipolar do ser humano, que se encontra no livro Em Busca da Verdade. E também tiramos alguns parágrafos do livro Ser Consciente e os conflitos, e do livro Conflitos Existenciais. Então, a mentora começa dizendo no livro Em Busca da Verdade, ela fala: o objetivo essencial da existência humana, do ponto de vista psicológico, na visão junguiana, é facultar ao indivíduo a aquisição da sua totalidade, o estado luminoso, que lhe faculta o perfeito equilíbrio dos polos opostos. Então, nós evoluímos para crescermos humanamente, né? É o processo evolutivo, né? Então, na visão junguiana, é isso, até nós alcançarmos o luminoso, que é a plenitude. Então, ela diz que Jung havia estabelecido que o ser humano é possuidor de uma estrutura bipolar, agindo esses dois estados, né, diferentes, esses dois diferentes estados da sua constituição psicológica,
qual ocorre como os arquétipos ânima e ânimos. Ânima é a parte feminina do homem e ânimos é a parte masculina da mulher. Ânima e ânimos é o que vivifica, é o que anima, é o que faz a vida acontecer de verdade. Então, o salto que nós já demos a partir do contato com o ânima e o ânimos, o grande salto que nós contactamos dessas forças é que faz a grande diferença de pessoas imaturas psicológicas e das pessoas psicologicamente maduras. Por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa, esses espíritos já têm as duas polaridades. Vemos Chico Xavier num corpo de homem, mas a sua ânima, que é o amor, ali muito forte, muito presente, né? E a gente vê Divaldo Franco também, um espírito que já atingiu as duas polaridades. Ele é o ânimos, que é a sua parte masculina, mas ele também tem o ânima, que é o seu lado doce, o lado que ampara, o lado do amor, né? Vemos Joana de Ângeles em todas as suas encarnações como mulher, mas quando ela está na porta do convento, que os soldados querem se adentrar para estrupar, roubar as freiras, né, que ali residiam, roubar o convento, ela se põe na porta e diz: vocês só passarão a essa porta se pelo meu cadáver. Então, mostrando ali a postura do ânimos, né? A postura firme, enérgica. Então, todos nós temos essa polaridade, uns mais profundos, outros menos, mas todos nós temos essa polaridade. Então, falamos já da Joana, né? Então, essa a duas polaridades que Jung chama de bipolaridade, bipolar, estrutura bipolar, né? E todos nós temos os dois, até quando nós já estivemos desenvolvido plenamente, como a gente viu Jesus. Jesus, ele era o ânimos, mas sua ânima, sua doçura, o seu acolhimento profundo, mas quando ele precisava ser enérgico, a sua parte ânimos é que falava totalmente em equilíbrio, né? Então, nós vimos essa postura da mentora Joana de Ângeles, lá no convento da Lapa, em Salvador, né? Que, na presença do ânimos, que fez com ela desse um salto na sua marca na história do Brasil, né? Na sua coragem. Então, ela continua dizendo que o nosso inconsciente guarda registro das reencarnações pretéritas, onde nascemos no sexo feminino, ora no sexo masculino. Convivemos com a figura masculina, como o pai, o irmão, né, o marido. Então, nós ali aprendemos um pouco do psiquismo do ânimos, né, o seu lado masculino, né, e nós registramos esses comportamentos. E na figura feminina, Jung diz que a principal marca da ânima é na mãe. É ali que nós aprendemos essa doçura, né? Esse lado amoroso, acolhedor, na mãe. E também reencarnações passadas, como eu reencarno como homem, e numa outra reencarnação eu venho como mulher. Então, eu trago muito forte o ânimos em mim, né? E vice-versa. Se eu tive várias reencarnações femininas e reencarno como homem, eu trago
o meu lado ânima muito presente. Então, essas são as duas polaridades, né? Então, a Joana diz que o humanizar-se do ponto de vista psicológico é integrar-se. Então, Jesus Cristo foi categórico, demonstrando a sua perfeita integração com o Pai, quando ele enunciou: eu e o Pai somos um, dando lugar à perfeita identificação entre ambos, o comportamento nobre, as propostas libertadoras, sem polos de oposição, unidos o ânima e o ânimos. Porque eu e o Pai somos um. Porque Jesus tinha todas as leis divinas no seu ser, ele agia diante dessas leis, vivia essas leis. Então, eu e o Pai somos um, né, intensamente, numa harmonia plena. Então, ela diz que a sombra que nunca teve existência em Jesus, dele fez a luz do mundo. E a existia em São Paulo, né, o apóstolo Paulo. Por fim, iluminou-se, diluindo-a no amor. Então, ela diz que Jesus nunca teve o seu lado sombra, pelo contrário, ele foi a luz do mundo. Mas São Paulo, que tinha a sombra, né, enquanto São Paulo, quando ele se torna Saulo, ele então dilui toda essa sombra e se ilumina, porque ele passa a viver os ensinamentos de Jesus. Ele se auto-ilumina, né? Então, a Joana diz que quando se conquista uma floresta densa, o primeiro movimento é o de abrir-se, clareá-las na sua escuridão e densidade, a fim de que entre a luz e haja espaço para a edificação do que se transformará em posto avançado de serviço e de repouso. Então, olha que lindo, né? É como nós estivéssemos numa escuridão e a gente tem a necessidade da luz, né? Então, nós estamos nos auto-iluminando através das reencarnações, através do autodescobrimento, através desse processo de auto se conhecer e fazer com que os ensinamentos morais que o Cristo nos apresentou sejam vivenciados no nosso dia a dia. Ela diz que o inconsciente é uma floresta densa. A parte submersa é um iceberg, flutuando sobre as águas tumultuosas da existência física. Então, nosso consciente é só isso. O inconsciente é todo esse iceberg, né? Que estão flutuando sobre as águas tumultuadas da existência física. Conforme vamos evoluindo, o nosso consciente ele vai aumentando, porque nós vamos nos adentrando no inconsciente e ele vai abrindo as nossas consciências, nós vamos despertando, né? Então, é muito interessante esse processo de evolução. Ela diz que a grande maioria dos atos e comportamentos humanos, na sua expressão mais volumosa, procede do inconsciente. Então, o inconsciente está aqui, a gente agimos no automático, né? São comportamentos que a gente traz lá do inconsciente, nem damos conta porque agimos assim, né? E sem nenhuma interferência da consciência, é automático. Então, ela diz que para que haja real integração desses arquétipos predominantes em um ser humano, torna-se indispensável o amor a si próprio, conforme a recomendação sublime do psicoterapeuta Jesus Cristo. Então, é a autoiluminação, o amor,
conforme eu vou me integrando dentro das leis divinas, deixando de ser egoísta, amando o próximo, sendo paciente, amando a si próprio, como ela mesmo menciona aqui. São esses os mecanismos para que eu vou me adentrar no inconsciente, né, e fazer as coisas consciente, observando os comportamentos, por que eu ajo assim, buscando lá no fundo do seu eu, né? Por que eu ainda ajo assim e se autodescobrindo, né? Trazendo, às vezes, muitos conflitos que trazemos de outras vidas que estão muito forte e presente nessa vida e muito inconsciente, não percebemos, né? Então, ela diz que Jesus sabia da existência da sombra individual e coletiva que aturdia o ser humano. Claro que Jesus sabia que éramos espíritos ainda em processo evolutivo e que tínhamos muitas sombras. Então, ele entendia os nossos comportamentos, ele entendia por que o coletivo ou individual agia daquela maneira, por que a sociedade, né, naquela sombra coletiva, influenciava a sombra do indivíduo, porque estávamos todos ainda, estamos também ainda não adquirimos a consciência total, né? Mas comparando na época de Jesus com agora, a sociedade ela já evoluiu, as leis são menos cruéis, né? Então, tudo de acordo, porque nós já temos condição de analisar o certo e errado em muitas situações. Ela diz que apesar do ego estar no centro da consciência, comandando o interno e o externo, ele, ao mesmo tempo, quer que precisa estar e quer estar fora da vida, mas que também foge, e aí ele fica nesse conflito, sem saber exatamente o que é externo, o que é interno, né? O que é meu, o que é do meu inconsciente, o que é que essas reflexões me faz agir dessa maneira. Então, a Joana diz que nós temos nossos mecanismos de defesas, a nossa sombra, os disfarces que nós vamos fazendo. A gente descobre que falar mal de alguém, quando a gente se aborrece com alguém e diz ela é uma exibida, Beltrano é um arrogante. Então, esse tipo de comportamento acaba falando mais de nós do que do outro, porque na psicologia, o que eu vejo no outro é o que eu tenho em mim, só que está inconsciente. Então, reflete no outro aquilo que eu não gosto, porque está aqui em mim. Então, eu tenho que realmente trabalhar nisso. Eu não gosto o outro é invejoso, mas por que eu não? Porque eu sou invejosa, né? Olha, o outro meio orgulhoso, a pessoa, porque eu tenho orgulho dentro de mim, então eu identifico, né? O psicólogo Marlow, ele diz que no meio religioso acabamos criando mais disfarces ainda, porque temos mais critérios do que é certo, do que não é. Aí, quando vamos para os estudos psicológicos, dentro do meio religioso, criamos disfarces. Criamos disfarce querendo nos mostrar que somos pessoas boas, que eu já conquistei isso, que eu já conquistei aquilo, que eu já fiz isso, que eu já trabalhei nisso, que eu já trabalhei na minha sombra, no meu ego, não sei o quê, como disfarce, né? Ele precisa mostrar isso. Então, Joana de Ângelo, no seu livro Ser Inconsciente, na psicografia do nosso querido médio Divaldo Pereira Franco, ela diz que características
iniludível de maturidade psicológica do indivíduo é a sua preocupação em projetar o seu próprio ego, se exibir, né? Então, um indivíduo exibicionista que tem o prazer de falar sobre a sua sombra. Ai, olha como eu já consegui. Ai, porque eu já fiz isso. É porque eu sou isso. Então, é uma maneira de se mascarar. Às vezes até inconsciente, né? Mas a pessoa faz isso. Então, ela diz que a criatura que não conhece, que não se conhece, atende ao ego, buscando tornar-se o centro das atenções mediante tramóias, né, trapaças e malquerenças que estabelece com rara habilidade ou envolvendo-se nos mantos que a torna vítima, para esse modo inspirar simpatia, almejando o objetivo de ser admirada, tido como alta conta. Então, ela se faz ali nesse disfarce, né, nesse mecanismo de defesa, passar uma coisa que ela ainda não é, uma coisa que ela não conquistou ainda, né, mas ela se apresenta assim. Então, ela diz que toda preocupação que se fixa conduzindo a autopromoção constitui sinal de alarme, denunciando manifestação dominadora do ego e em pleno desequilíbrio, que logo gerará problemas, logo gerará conflitos, não é? Porque eu fico me apresentando com uma coisa que eu não sou, e quando na realidade eu ainda não conquistei, e eu falo mole, falo doce, aonde lá dentro ainda tenho vontade de fazer, agir diferente, né? Então, voltando ao que se diz respeito ao criarmos disfarces, quando aprendemos que não devo falar mal de ninguém, não devo criticar ninguém, aí vamos mudando de postura. Começamos a esconder a nossa reação, né? Aí a gente agora diz, não falo mais mal da pessoa, mas eu digo, está tudo bem, cada um é como é, as pessoas se expressam de maneira que quiser, isso é do jeito dele. Então, agora eu estou disfarçando para mim mesmo, para não precisar entrar em contato com os meus elementos, né? Antes, eu posso até ver, mas na hora de eu falar, eu não vou falar mal, porque eu sei que se eu falar mal, eu fico marcada como uma pessoa que faz uma coisa que não deveria, né? Então, eu mascaro esse comportamento. Então, nós estamos cheios de posturas adequadas, mas que, na verdade, elas são tentativas de esconder de nós mesmos a nossa própria realidade. Tentar se mostrar mais maduro, tentar se mostrar mais resolvido, um monte de coisa que, na verdade, a gente não é. O objetivo não é o que eu faço, disfarces, não é se eu faço ou não os disfarces. Temos que perguntar quais são as minhas sombras, onde elas estão, como é que ela atua, né? Por que eu estou disfarçando? Quais são os disfarces que eu uso, né? Para me mostrar uma coisa que eu não sou. Então, nesse tema de disfarce do ego, nós deveríamos assumir a mesma postura. Não é o que eu faço, disfarces ou não. É quais disfarces que eu faço, aonde eu estou fazendo, para que a gente se abra e esteja mais atento, porque todos nós fazemos, alguns mais, outros menos esclarecidos, menos declarados,
mas todos nós fazemos esses disfarces, né? O psicólogo Gelson Roberto, ele diz que existem duas dimensões nesses disfarces. Uma dimensão é que é da ignorância do ego. A outra é uma dimensão emocional, que envolve questões de conteúdo emocionais, que envolve questões que jogam nos conflitos entre os valores indenizados. Eu queria ser amado, eu queria ser reconhecido. Esses disfarces pode ser tanto consciente como inconsciente, ele diz. E ele diz que de maneira consciente pode ser eu quero manipular, jogar, seduzir. De maneira consciente eu quero manipular, eu quero disfarçar, porque eu tenho interesse. Ou pode ser um processo inconsciente, onde o ego, por ignorância, fragilidade, dificuldade do outro, não se dá conta desse jogo. Então, veja como a coisa é muito complexa, né? No consciente, ele pode ser mesmo aquele manipulador, né? Que ele quer... ele tem interesse naquilo, então ele age dessa maneira. E pode ser no inconsciente, né? Como ele diz aqui, onde o ego, por ignorância, fragilidade, dificuldade, não se dá conta desse jogo e continua se apresentando assim, né? Ele sabe que se ele agir de outra maneira, ele não é aceito, seja na família, na roda de amigos, seja no clube, seja na igreja, na casa espírita, onde ele for, se ele se apresentar da maneira que ele não vai ser aceito. Então, ele faz esses disfarces, né? Se põe de bonzinho, fala tudo o que deveria ser falado, né? De uma maneira aceita, mas no fundo ele está fazendo um disfarce, seja consciente ou inconsciente. E no livro Conflitos Existenciais, da mentora Joana de Ângeles, no capítulo Autoconsciência, ela diz que a infância humana é a mais longa entre todos os seres conhecidos, exatamente para permitir recurso de desenvolvimento para o self alcançar a sua plenitude. Então, é um processo milenar, né? Mas e esse desenvolvimento se faz necessário para que nós possamos alcançar o self, a plenitude, né? A consciência plena, a sua plenitude, porque cada pessoa é uma identidade especial, com grandeza e pequenezes que a caracterizam com uma história muito própria, nunca havendo iguais, mesmo quando se trata de gêmeos duplos ou quíntuplos. Cada qual estagia em um nível de autoconsciência que lhe define a idade espiritual e o progresso alcançado. Então, vemos que interessante, porque cada um está num nível de evolução, né? Então, eu posso ser gêmeos, mas o meu irmão gêmeos, ele não tem a mesma maturidade, ou ele é mais maduro que eu, é único. Cada indivíduo percorre a sua caminhada, e ela diz que não existe dois iguais. Cada um é único. Olha que maravilha, como Deus nos cria com a sua individualidade, né? Então, é essa beleza que a série psicológica vem nos apresentar e os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo que nos auxilia nessa caminhada
para que nós possamos nos autoiluminar através dos seus ensinamentos, né, dos conhecimento de si próprio e as aplicações das leis divinas nas nossas vidas. São essas a proposta para que nós possamos avançar, né, e descobrir a nós mesmos. Então, é essa a reflexão que nós tínhamos para hoje. Nós temos aqui a nossa querida Cris. Boa tarde, grande abraço, querida Cris. Querida Cris, um grande abraço para você também, viu? Então, nós convidamos a todos para a nossa prece de encerramento, né? Então, cerramos nossos olhos físicos, agradecemos a Jesus pela sua intercessão, pela oportunidade de estarmos aqui, já em busca do autoconhecimento. A nossa gratidão à querida mentora Joana de Ângeles, por trazer-nos à lume esses ensinamentos primordiais para o nosso crescimento espiritual. Obrigada, querida mentora, por clarear a nossa consciência para os caminhos da iluminação. Aos benfeitores, amigos simpatizantes e todos os presentes amigos queridos que aqui estão, a nossa eterna gratidão, que Jesus possa envolver a todos nós no seu amor perene, que possamos ter uma boa semana, uma semana de reflexão nas boas condutas, nos ensinamentos de Jesus, e que possamos estarmos reunidos na próxima semana para mais um estudo da série psicológica da querida mentora Joana de Ângeles. E assim, agradecemos uma vez mais a Jesus pelo seu amor, pelo seu amparo. Esteja conosco, Mestre amado, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.